Glória a Deus. Quantos aqui têm fome da presença do Senhor? Creio que se você está aqui num sábado à noite, quem teve um dia corrido aí? Eu trabalhei hoje, eu trabalhei até 6h30, falei pastor. Quando o pastor Jefferson me fez o convite, falou, pastor, consegue vir sábado e domingo? Falei, pastor, domingo é certeza, sábado eu vou estar trabalhando, vamos ver o que eu consigo. E não consegui ficar desocupado no sábado, viemos 6h, saímos de carro, chegamos aqui cedinho, trabalhei durante o dia remotamente, terminei 6h30, corremos e chegamos aqui, para a glória de Deus, porque nós temos fome e sede pela presença do Senhor. Amém? Então eu quero aproveitar e agradecer, o meu primeiro contato foi com o pastor Jefferson, obrigado pastor, todos os pastores aqui da casa, aqueles que eu ainda não conheço, muito obrigado pela oportunidade, pela confiança, Nós como pastores sabemos o quão zeloso nós somos com o altar do Senhor. E como que a gente ora quando a gente vai entregar um microfone para alguém. Então saibam que nós estamos aqui para construir junto com os irmãos. Amém? Pastora Maria Isabel também, que acho que ela não está aqui ainda, Só amanhã, Pastora Maria Isabel foi o último lugar que eu ministrei antes da pandemia. Fevereiro de 2020, eu estava lá em Campo Grande e a gente fazendo evangelismo, Nós ministramos um treinamento evangelístico também. Futuramente a gente pode fazer aqui, são 3 dias, impacto na rua. E nós estávamos lá fazendo o evangelismo e junto com o projeto Recriar e entrando lá nas comunidades em Campo Grande, e Deus me deu uma graça de ser assim um tanto quanto, não vou dizer teimoso, mas ousado em algumas coisas. E eu lembro que nós estávamos dentro da comunidade e tinha o líder do tráfico lá, eu não lembro se é Comando Vermelho, o que é lá, não lembro o que era. E eu sei que o cara estava acamado e aquela casa que ninguém queria entrar, ninguém queria ir. A pastora Maria Isabel falou para mim, Pastor Ricardo, com aquele vozeirão dela, Pastor Ricardo, o líder da facção está lá na cama. O senhor quer entrar no quarto dele e ministrar? Eu falei, só se for agora, vamos lá. Vamos lá agora. E entramos e colocamos as mãos sobre o enfermo, ministramos cura, liberamos uma palavra de Deus. E aí eu lembro que no dia que foi para voltar para Santa Catarina, foi nos dias em que já começou ali voos serem cancelados, e naquele dia o meu voo já foi cancelado. E aí falei, o negócio depois vai ficar meio complicado, e ficou, Depois parou tudo, e então lá foi o último lugar, e ela fez também essa ponte aqui para nós. Amém? Queridos, antes de entrarmos no tema, que nós vamos falar hoje à noite, eu quero só apresentar esse material, pedir permissão para o pastor Jefferson para fazê-lo. Se tiver aquela imagem que pedi para colocar, pastor. Isso, olha lá. Evangelizando os povos, curando a terra. Isso daqui é um filho que foi gerado nos últimos anos. Nós lançamos esse livro agora em novembro do último ano. E se você crê naquilo que diz em Hebreus 13:8, que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, e que Ele continua manifestando sinais, Ele continua libertando, Ele continua curando. Se você crê que você tem um chamado para manifestar esses sinais, esse material é uma ferramenta para você. Aqui nós temos o extrato de 15 anos de uma vida de ministério, de missões. Tantas vezes nós fomos para o sertão nordestino, nós entramos em lugares onde não tinha presença nenhuma do Evangelho, e nós não chegávamos ali apenas com palavras. Porque quando lá em Lucas 10:9, Jesus ele vai enviar os seus discípulos, ele não fala para eles, olha, entra na cidade e somente prega, somente fala, não, ele dá uma ordem para eles. Qual que foi a ferramenta evangelística que Jesus utilizou? Os sinais e as maravilhas. Ele falou para os seus discípulos, curem os doentes que ali houver, e digam-lhes que é chegado o reino dos céus. O que acontece, querido, quando você entra na casa de um incrédulo e você fala para ele, olha, eu vim orar por você. Olha, eu vim falar de Jesus para você, eu vim trazer um folheto, talvez ele até pegue
por educação. Mas quando você entra num lugar, quantos aqui creem que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Ele não mudou. Amém? Quando você entra num lugar onde, ao invés de simplesmente falar de Cristo, você manifesta os sinais do reino para preparar o caminho para você falar de Cristo, você está cumprindo Lucas 10:9. Curem os doentes que ali houver, e daí digam-lhes que é chegado o reino dos céus. Eu lembro uma vez nós estávamos fazendo um evangelismo numa cidade chamada Café da Linha. Café da Linha. No interior do Ceará, perto de Juazeiro do Norte. E a minha esposa saiu com a equipe e elas foram batendo de porta em porta, que é o nosso modelo de evangelismo, é bater de porta em porta, é se passar quem está na rua, abordar quem está na rua. Se tiver gente na calçada de um bar, a gente aborda e fala também. E vamos falando do Evangelho de Cristo por onde a gente vai passando. E ela e a equipe dela bateu numa porta de uma casa e disseram: olha, nós estamos passando de casa em casa, estamos orando pelas famílias, queríamos orar por vocês. E eles disseram: não precisa orar não, nós agradecemos, não precisa não. Amém? Não quer, a gente não vai insistir, né? Também a gente não vai orar para que caia fogo do céu e consuma, nada disso. Amém? Deus abençoe e vai para a próxima casa. E quando a minha esposa com a equipe dela entrou na próxima casa, ali havia uma pessoa enferma. E elas cumpriram exatamente Lucas 10:9. Curem os doentes que ali houver e diga-lhes que é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. E quando elas ministraram cura para aquela pessoa foi curada. Na hora pregaram o evangelho, porque quando o sinal, o milagre acontece, é como se a pessoa em outras palavras, estivesse perguntando: me conte quem que fez isso. Me conte como que isso aconteceu. E amém, eles pregaram o evangelho, fizeram ali um apelo para quem queria se entregar ao Senhor, reconhecer o Senhor, e foram para outra casa, seguindo. O que aconteceu quando eles foram algumas casas abaixo? Aquele primeiro que recusou lá em cima, veio correndo atrás e dizendo: volta, entra aqui em casa, nós queremos que vocês orem por nós também. Por quê? Porque viram os sinais. O próprio Senhor Jesus, ele disse: olha, se não fossem os sinais, muitos não teriam crido. E qual é o propósito? Que é só um parêntese, eu vou voltar para o nosso assunto aqui. E qual é o propósito do milagre? Qual é o propósito do sobrenatural? Quando nós olhamos o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30, a palavra vai dizer assim, João dizendo: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Verso de número 31, mas estes que estão, eles foram escritos para quê? Para que vocês saibam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e crendo tenham vida em seu nome. Então qual é o propósito do Senhor manifestar o sobrenatural? É para deixar um homem, uma mulher famoso? Não. É para deixar uma placa denominacional famosa? Não. O propósito do milagre, ele é cristocêntrico. É para apontar para a cruz de Cristo. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, quando ele é usado por Deus como um instrumento, ele não toma a glória para si, mas ele reflete, ele entrega toda a glória ao único digno de toda a honra e toda a glória. Então, eu quero te recomendar esse livro, querido. Depois a pastora Thaís vai estar ali no final, nós trouxemos algumas unidades. E aqui você tem todo o conteúdo desse seminário de 3 dias que nós ministramos já há 16 anos já, transformado em formato de livro, com experiências, com testemunhos. Então eu tenho certeza que você vai ser amplamente edificado. Amém? Amém? Então depois você pode ir lá ver o valor, formas de pagamento, e não deixe, de adquirir esse material para que você seja edificado e fortalecido. Glória a Deus. A pastora leu aqui no começo o texto de 2 Timóteo. E é tão interessante que o tema do Tributos deste ano é dias trabalhosos.
como nós temos vivido um período difícil. Um período desafiador. Desafiador para aquele que quer viver como verdadeiro discípulo de Cristo. Desafiador porque existem tantas propostas, tantas ofertas. Tem sido um período tão desafiador. E no verso de número 4, deixa eu pegar só um textinho aqui para a gente pegar no 3, olha só o que o apóstolo Paulo diz: pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Será que esse tempo já é chegado? O tempo em que as pessoas, elas não aguentam mais lidar com o pecado, com a palavra pecado, e ela vai olhar e vai dizer: olha, eu tenho um problema. Não, não é problema, é pecado. Ah, eu tenho um problema nessa área, eu tenho um problema. Não. A palavra diz que nos últimos dias, os homens, as mulheres, eles não suportarão essa sã doutrina. Ao contrário, o que eles vão fazer? Eles vão juntar para si mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, querem ouvir. Nós temos visto isso acontecer no meio do povo de Deus. Homens e mulheres consagrados ao Senhor, que quando pregam a palavra, pregam o evangelho, eles não se tornam populares por pregarem o evangelho. Hoje popular é quem prega o evangelho coach. Aquele, vem para Jesus que tudo vai estar resolvido. Ei, deixa eu te dizer alguma coisa muito importante que a gente aprendeu. Todo o evangelho que não te ensina a morrer para você mesmo não é o evangelho de Cristo. Só que quando a gente prega esse verdadeiro evangelho, muitos vão começar a correr de um lado para o outro. Por quê? Porque é pesado demais. É difícil demais, então eu quero ouvir aquilo que com comichão no ouvido me dá vontade de ouvir. Só que eu sei que nós estamos aqui com um grupo de pessoas que querem ouvir o evangelho puro, simples e verdadeiro como Cristo o pregava. Amém? Amém? Então nós estamos aqui para honrar a vida de cada um de vocês, mas para pregar o evangelho. E muitas vezes, a palavra de Deus, sabe o que ela vai fazer? Ela vai ferir a nossa mente para revelar o nosso coração. Sabe quando vem aquele texto que a hora que você ouve aquilo, você fala: ai, Jesus. Você fala ali como Isaías: ai de mim que vou perecendo. Porque a palavra, ela nos confronta. Só que o processo da palavra de Deus, do confronto da palavra de Deus, não é um processo para quê? Para nos castrar, para nos tornar inférteis, para nos esterilizar. Não é esse o propósito da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem para nos circuncidar, para que haja vida, para que haja saúde. Só que muitas vezes é um processo que dói. Amém? Então entre hoje, amanhã de manhã e amanhã à noite eu vou estar construindo um quebra-cabeça com vocês. Dentro dessa temática, dias trabalhosos. Dias em que muitas pessoas estão com comichão nos ouvidos, querendo ouvir aquilo que as agrada. Querendo ouvir, olha, esse tipo de relacionamento que você está vivendo, pode continuar de boa, que não tem problema. Deus é amor. Só que muitas pessoas que declaram, e Deus de fato Ele é amor. Só que a palavra de Deus vai dizer que aquele que é o próprio amor, a base do seu trono, ali onde Ele está assentado, é justiça e é juízo. E Deus, Ele como Pai, Ele não tem dificuldade nenhuma de nos corrigir quando necessário. Na visão atual de mundo, nós temos vivido um tempo em que as pessoas, elas separam o amor da correção. Se eu corrijo é porque eu não amo, quando na verdade a Bíblia diz que aquele que não corrige
O filho que não é corrigido, ele é o quê? Bastardo. Porque o filho verdadeiro, ele é corrigido. Amém? Amém? Acho que essa é bom início para a gente começar a conversar sobre a palavra do Senhor. Queridos, então certamente nós temos vivido talvez um dos tempos mais desafiadores como igreja. Mais desafiadores. Nós estivemos ativamente no pastoreio até agora, dezembro deste último ano. E lidando com tantas situações, com tantos conflitos, com tantas situações do dia a dia. E nós sabemos que tem sido um período desafiador para a igreja. Nós temos vivido nestes últimos dias um período em que a perseguição, ela não é como alguns países da África e da Ásia. Quem tem acompanhado o que tem acontecido na África? Nigéria, igreja perseguida, templos sendo queimados, perseguição. Oriente Médio, pessoas sendo decapitadas, mortas por professarem a sua fé em Cristo Jesus. Não, aqui no Brasil não tem sido dessa maneira. Estados Unidos não tem sido dessa maneira. Mas existe hoje uma perseguição ideológica e intelectual. O povo de Deus já está sendo perseguido. Já está sendo. Nós temos vivido um tempo em que temos visto a disseminação de um evangelho raso. De um evangelho que não carrega consigo o arrependimento. Um evangelho em que as pessoas vão dizer, pastor, vem para Jesus que a sua vida vai ficar tudo bem, mas elas esquecem de dizer aquilo que Jesus falou para aquela mulher que estava lá, quando ele estava escrevendo na areia. Vá e não peques mais. Não peques mais. Se arrependa. Abandone os seus maus caminhos. Nós temos visto um evangelho raso em muitos lugares e em muitos casos até um evangelho artificial, fabricado. Hoje em dia, até as vibrações que são utilizadas, elas podem ajudar a elevar o nível de dopamina, e a pessoa ela entra na igreja e ela sente aquele bem-estar por causa do ambiente, mas quando ela sai, ela está vazia. Ela não conhece mais a intimidade do lugar secreto. Ela não conhece mais o poder que existe quando nós fechamos a porta do nosso quarto, dobramos o nosso joelho e ouvimos a voz do Senhor. São dias de perseguição. Eu oro para que essa mensagem te abençoe, meu querido. Em nome de Jesus. Muitos hoje têm tido esse comichão, essa coceira em seus ouvidos, querendo ouvir apenas aquilo que lhes interessa. Tenta falar alguma coisa que a pessoa está vivendo fora do padrão de Deus, para você ver o que ela faz, ela te dá as costas. Ou mais ainda nesse mundo digital que nós vivemos, basta você falar alguma coisa que te bloqueiam, que te excluem, que te cancelam, que te excluem da rede social, excluem do WhatsApp, bloqueia. Por quê? Porque eu não quero que fala. Eu quero viver a vida como ela tem que ser do meu ponto de vista, não quero ninguém falando. É isso que nós temos visto. E muitas pessoas de coração puro, de coração nobre, de coração genuíno, mas que são facilmente influenciadas, elas têm se perdido na caminhada cristã, porque ela tem dado ouvido para esse tipo de voz. Certamente vocês conhecem pessoas aqui dessa comunidade de fé que desanimaram na fé. Nós somos pastores, a gente conhece a lida com o rebanho. Pessoas que você lutou, você trabalhou, você labutou, mas ela ouviu pessoas que vieram de fora com algo mais suave.
E ela foi por aquele caminho. Muitos têm se esfriado nesses dias. Deixa eu te lembrar de uma coisa, querido. Comer, quem é que gosta de comer? Comer não é a mesma coisa que se nutrir. Tem algum nutricionista aqui? Médico, enfermeiro, alguém da área da saúde? Tem o meu amigo Celso que está ali, Kelly, família. Deus abençoe, que bom vê-los. Glória a Deus. Querido, comer não é a mesma coisa que se nutrir. Nem tudo aquilo que alimenta, nutre. Nem tudo aquilo que alimenta, nutre. E muitos têm comido, têm se alimentado de palavras, de ministrações, como se estivessem em um buffet. Quem já foi comer no restaurante que tem buffet? Você olha e você fala, isso eu quero, isso aqui é bom, não, isso eu não gosto, isso eu quero, isso eu não quero. A internet tem feito isso. A internet tem feito isso. O cara, ele vem no culto, ele ouve uma palavra que não gostou, ele volta para casa e ele vai congregar só pela internet e ele vai ouvir o que ele gosta. Mas a partir do momento que aquela ministração, e eu não tenho nada contra ministrações na internet, eu tenho as minhas ministrações na internet, eu só não acredito que você pastoreie uma pessoa que você nem conhece. E a partir do momento em que ela ouve algo e aquilo confrontou, não quero mais, deixa de lado aquele prato, vamos procurar outro e vamos procurar outro. E as pessoas, quando elas têm esse comichão no ouvido, elas vão fazendo isso e ouve uma coisa ali, daqui a pouco ela não consegue nem mais entender qual é a linha daquilo que ela acredita, de tanta coisa que ela ouve. E o pior de tudo, para mim, é que ela deixa de dar ouvidos para os pastores da casa que estão pagando um preço pela vida dela. Então entenda. Cadê os pastores dessa casa? Quem são os pastores? Levanta a mão. Você pode se colocar em pé um pouquinho? Todos os pastores dessa casa. Pode ficar no seu lugar, mas fique em pé. Vocês, para mim é fácil vir pregar aqui. Porque eu venho, jogo a bomba e depois eu vou embora. Só que eu não vou pregar a filosofia humana. Eu não vou pregar nada que vai dar trabalho para vocês depois. Mas vocês que são desta casa, vocês precisam ouvir os seus pastores. Para vocês, hoje e amanhã, eu sou um pregador do Evangelho. Me ouçam, porque eu vou falar das Escrituras. Mas eu sou um pregador do Evangelho. Mas quem conhece as suas mazelas, quem conhece as suas feridas, quem já tirou os carrapichos aí, são eles que estão aqui. Honrem a vida deles. Valorize a vida deles. Sabia que eles precisam de oração? Sabia que eles se cansam por vocês? Lembra que quando Moisés ele estava lá no alto do monte, quando ele levantava a mão, o que acontecia lá embaixo com Josué? Tinha vitória. Só que a hora que ele cansava e baixava os braços, o que acontecia? Derrota. E aí era necessário Arão e Hur para quê? Para levantar os braços. Cadê os pastores dessa casa? Estão em pé. Vamos fazer algo profético nessa noite aqui? Vamos orar por esses pastores antes de eu continuar? Saia do seu lugar, venha erguer os braços dos seus pastores. E nós vamos levantar um clamor. Nós vamos levantar, porque eu sou um porta-voz do reino de Deus. Eu não venho aqui para falar contra aquilo que está sendo construído, mas eu venho aqui para despertar vocês a orarem pelos seus pastores, a jejuarem pelos seus pastores. Quando foi a última vez que você fez um jejum por um homem e uma mulher de Deus desta casa, que paga um preço por você? Eu não queria nenhum dos pastores sozinho. Vamos fazer um ato profético mesmo. Levanta o braço dessa pessoa. Levanta o braço.
Mais algumas irmãs aqui na frente, junto com a minha esposa, vamos levantar os braços da pastora, levanta os braços. Nós vamos orar a Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, nós te damos total liberdade sobre esta casa. Senhor, em dias trabalhosos, Pai, em que as ovelhas muitas vezes vão comer em outros pastos, vão se alimentar de outros alimentos que podem ser tóxicos, que podem fazer mal, Senhor, e os teus pastores estão sempre labutando por elas. Senhor, nós oramos agora para que o Senhor os fortaleça. Senhor, eu oro agora para que venha um bálsamo, um refrigério do alto, como tantas vezes eu provei desse refrigério, quando eu achava que eu não iria conseguir mais, quando eu achava que eu estava no meu limite, quando eu achava que eu não tinha mais forças, e o Senhor vinha e me renovava, a mim e a minha esposa. Senhor, renova os pastores da Manancial de Sião. Senhor, renova os homens e mulheres desta casa. Senhor, eu oro para que tu liberes os teus anjos ministradores, Pai, sobre este lugar, ó Deus. Fortalece os teus filhos, fortalece-os, renova-os, Senhor, na força física, renova-os, Senhor, na força espiritual, renova-os nas emoções. Senhor, renova os sonhos dos pastores desta casa. Talvez alguns que aqui estão, você está só funcionando, trabalhando, mas você não consegue nem mais sonhar. Seja renovado pelo Senhor nestes dias. O Senhor faz nova todas as coisas, Senhor. Nós te apresentamos cada homem, cada mulher de Deus neste lugar. Fortalece, tu és aquele que fortalece os joelhos vacilantes. Oh Espírito de Deus, sopra sobre este lugar. Vem trazendo renovo, Senhor. Vem trazendo renovo, Senhor. Senhor, nesse tributos a Jesus, tributos ao Senhor. Pai, quando o Senhor chama Pedro, o Senhor faz uma prova de amor com ele. Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Eles estão aqui, Senhor, porque eles te amam. Fortalece o Senhor. Fortalece o Senhor. Fortalece o Senhor. Exalte o nome do Senhor aí no seu lugar. Comece a bendizer a presença dEle. Tu és único, digno de honra, digno de glória. Tu és, Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todos é o teu, amado meu. És o meu amado Jesus. Expresse o teu amor a Ele nesta noite, querido. Como tributos, como adoração, como entrega. Fale para Ele o quão precioso Ele é para você.
Santo Deus. Santo, Santo, Santo Deus. Vamos exaltar o nome dele, diga assim: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroe o Senhor neste momento. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Só a igreja bem forte, coroamos, coroamos. Somente as mulheres coroamos, vamos declarar. Homens, orem por essas mulheres. Os homens declaram: coroamos, coroamos. Todos juntos agora pra gente finalizar. Coroamos.
A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Diga: eu consagro todo o meu ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória, hoje, por todo sempre. A nenhum outro. Não há nenhum outro nome diante do qual todo joelho vai se dobrar, e nem toda língua vai confessar outro a não ser o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar um pouquinho, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então hoje eu quero montar, pastor, me ajuda com o tempo. A hora que o senhor achar que dá, o senhor me avisa. Não fala que a gente acredita. Então eu quero montar um quebra-cabeça com os irmãos, que amanhã a gente vai completar. E eu quero falar sobre ouvirmos a voz de Jesus. Enquanto Paulo fala que existe hoje uma geração que está com comichão para ouvir tudo aquilo que não é do Senhor, que são ensinos próprios, ensinos que agradam, ainda existe um povo que quer ouvir a voz de Jesus. Amém? Eu quero, quem mais quer? E nós vamos mergulhar, querido, num trecho das Escrituras, João 10, nós vamos ler, e eu quero rapidamente falar de 3 maneiras pelas quais Jesus nos fala. Paulo já falou, olha, tem gente ouvindo outras coisas, com comichão. Não, mas nós não temos esse comichão, nós queremos o Evangelho. Nós queremos a voz do Senhor, nós queremos a palavra do Senhor. E como que Ele fala conosco nesses dias? E além dessas 3 maneiras pela qual Ele fala, eu quero te mostrar uma maneira que não é a fala do Senhor. Para que quando você ouvir essa voz, você não tenha mais dúvida. Você já tenha a certeza de que não é Deus falando com você. Amém? Glória a Deus. Acho que isso vai te ajudar um pouco a entender. E uma das coisas mais importantes, eu estou no Evangelho há, deixa eu fazer a conta, 36 anos, caminhando com o Senhor. Há 36 anos eu comecei aí, criança, nos cultos. Com 13 anos de idade eu fui cheio do Espírito Santo e eu orei em línguas a primeira vez. Com 16 eu desci as águas do batismo. Com 20 eu já estava indo para o seminário. E depois disso a gente já estava tocando nações, tocando pessoas, tocando vilarejos. E uma coisa que eu tenho aprendido, e eu ainda estou aprendendo como seguidor de Jesus, é a reconhecer a voz dele quando ele fala comigo. Isso é essencial para nós, querido. Vamos no Evangelho de João, capítulo 10. E ali Jesus, ele é referido como sendo o pastor. E nós, as suas ovelhas. Vamos ler a partir do verso de número 1. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, se tiver como projetar para a gente também. A palavra diz assim: em verdade lhes digo,
Aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta. Tem um lugar certo para entrar. Pela porta. Mas que sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas, porém, nunca seguirão um estranho. Nós não podemos seguir o estranho. Nós precisamos conhecer a voz do nosso pastor. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele lhes falava. Então Jesus afirmou de novo: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, e nesse trecho ele diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Querido, entenda, se nós vamos seguir Jesus, se um dia nós decidimos abrir mão do pecado, decidimos caminhar com o Senhor e pela graça e misericórdia fomos arrancados desse lamaçal de pecado, deste charco de lodo, como foi falado aqui hoje. Se nós nos posicionamos para caminhar com Jesus, nós precisamos ser capazes de ouvir a voz dele. Um discípulo de Cristo que caminha anos e anos e anos, mas não ouve, não discerne a voz do seu pastor, ele corre o risco de estar indo para um lado, para o outro e correndo riscos. Então entenda, nós vamos seguir Jesus e ouvir a voz dele é totalmente essencial. Eu gosto de uma declaração de um bispo americano, T.D. Jakes, e ele fala o seguinte: como podemos seguir um Deus que não conseguimos ouvir? Ele faz a pergunta: como que nós podemos seguir um Deus que não podemos ouvir? Ou seja, precisamos ouvi-lo. E deixa eu te dizer algo, o Senhor ainda fala. Amém? O Senhor ainda fala. Nós muitas vezes, pelos comichões, pelas vozes externas, pelo barulho, às vezes não é nem que estamos procurando aquilo que nos agrade, não, mas é muito barulho, é muita gente falando, a gente não consegue ouvir. Quem aqui já tentou atender uma chamada telefônica no celular, num ambiente com muito barulho? Numa festa, num lugar muito cheio? Não dá para ouvir. Tem que fazer o que se quiser conversar? Sair daquele ambiente. Quanto mais a gente se afasta do ambiente barulhento, quanto mais a gente vai para o lugar secreto, quanto mais a gente se afasta, e eu gostei muito do que o ministro de louvor, o irmão, falou aqui hoje, sobre o medo. O medo é uma das vozes que mais tem falado nesses dias, na mente e nos corações do povo de Deus. E conforme a gente vai se afastando desses lugares, a voz do Senhor vai ficando mais clara. Porque entenda, Deus ele não vai gritar para que a gente ouça. Ele vai continuar falando naquele tom gentil que ele fala. Somos nós que temos que diminuir os ruídos para que a gente consiga ouvi-lo. Amém?
Amém? Ouvir a voz de Deus é algo crucial. E uma vez que nós ouvimos a voz de Deus, o que a gente faz com a voz que foi ouvida? Ele quer que obedeçamos. Eu tenho 3 filhos. Para mim não é suficiente eles ouvirem uma direção que eu dou. O que como pai vai me deixar alegre, feliz e satisfeito é quando eu dou uma direção e eles obedecem. O pai dando uma ordem, a mãe dando uma ordem, não é um teste de audiometria, só para ver se ouviu ou não ouviu. Não, é para ser obedecido. O Senhor, Ele quer que nós o obedeçamos, amém? Jesus, preste atenção nisso, Jesus não fala para ser ouvido, Ele fala para ser obedecido. E aí eu vou te perguntar agora, você quer ouvir a voz do Senhor? Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Ele fala não para ele ser ouvido, ele fala para ser obedecido. É por isso que muitas vezes, quando você estava longe daquele lugar que Deus te chamou, ei, preste atenção, existe um lugar em Deus para mim e para você, que é chamado centro da vontade de Deus. Amém? O centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro de se estar. É o lugar de maior proteção, é o lugar de maior provisão, é um lugar de maior cuidado. Só que muitas vezes nós corremos o risco de lentamente nos afastarmos do centro da vontade do Senhor. Só que Ele, como um Pai de amor, todas as vezes que eu e você nos afastamos do centro da vontade dEle, lá dentro de nós, Ele falou que nós não estávamos no centro da vontade dEle. Ele nos comunicou que aquele sonho, aquele projeto, aquela visão, aquele emprego, aquele relacionamento, aquela faculdade, seja o que for, não era o que Ele tinha para nós naquele momento e daquela maneira. Quem já passou por algo parecido? De você estar vivendo algo na sua vida e sentindo o Senhor querendo te trazer de volta para um outro lugar. E Ele fala, mas Ele fala para ser obedecido. Quantos filhos obedientes ao Senhor nós temos aqui? Amém? Deixa eu te dizer algo, a vida cristã ela é muito simples. Deixa eu resumir a vida cristã para você. Apenas escute o que Jesus tem para te dizer e depois obedeça a tudo que Ele te mandar fazer. Essa é a vida cristã. Escute tudo o que Ele tem para te dizer e depois que você ouviu tudo, obedeça tudo o que Ele te falou para fazer. E realmente, eu vou dizer de novo, o ponto-chave é que nós precisamos ser capazes de ouvi-lo. Como que eu vou obedecer a algo que eu não consigo ouvir? Que eu não consigo discernir? Precisamos ouvir. Mas há pessoas que vão dizer assim, pastor, sabe, Deus nunca fala comigo. Alguém aqui já falou isso? Deus fala com todo mundo, mas Deus não fala comigo. Outros vão dizer, olha, Deus falou uma vez só, e ainda foi pelas Escrituras. E outros vão dizer, Deus fala comigo o tempo todo. Quem conhece alguém assim? Deus fala comigo o tempo todo. Onde que está o equilíbrio em tudo isso, querido? Como que nós vamos reconhecer a voz de Deus? Deixa eu te falar 3 maneiras que eu acredito que são as mais importantes pelas quais Deus fala conosco. A primeira delas, Deus Ele fala conosco por meio das Escrituras. Tem alguém aqui apaixonado pela palavra de Deus? Quantos aqui amam a palavra de Deus? Quantos aqui já viveram momentos em que você estava angustiado, agitado, inquieto e você falou, Senhor, fala comigo. E você abriu as Escrituras e Ele falou contigo. Quem já viveu esse momento maravilhoso?
Deus certamente Ele fala conosco enquanto nós lemos e meditamos na palavra de Deus. Eu sou de raiz batista, então eu amo falar sobre a palavra de Deus. Amém? Eu amo o movimento do Espírito. Eu creio na diversidade dos dons. Eu não sou cessacionista, eu não creio que nenhum dos dons cessaram. Eles continuam ativos, funcionando. Eu creio nas manifestações sobrenaturais, e eu já vivi muitas, e eu já vi muitas. Mas eu amo estar firmado na palavra de Deus. Eu amo ter o respaldo da palavra de Deus. Amém? Então Deus, Ele fala enquanto ouvimos o ensino, enquanto ouvimos uma pregação das Escrituras. A sua palavra, ela vai ganhar vida para nós. E o que nós precisamos entender? Que muitas vezes essas palavras, enquanto nós estamos lendo, ouvindo um sermão, ouvindo uma palavra, essa palavra de Deus, ela vai nos dar força, ela vai nos dar conforto, ela vai nos dar encorajamento, ela vai nos dar direção. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nutre verdadeiramente. E às vezes ela vai dar correção também. Quem já foi corrigido pela palavra do Senhor? E vai dar correção também. E é tão interessante que quando a gente olha para o termo neotestamentário, nós vamos encontrar duas palavras no Novo Testamento para se referir à palavra de Deus. Certamente você as conhece, a primeira delas é o Logos. O Logos de Deus. O Logos é a palavra, é o verbo, é a ação de Deus. Ela é traduzida como a palavra escrita de Deus. E a segunda é a palavra rema. Quem já ouviu falar disso? O que é a palavra rema? É uma palavra que significa que ela é a palavra revelada de Deus, ou seja, ela tem um significado específico de Deus para nós naquele momento. O Logos, ele está aqui, está escrito, nós lemos, nós entendemos, mas tem dias em que você vai abrir um versículo, que você já lê há 30 anos o versículo, e naquele dia aquilo vai borbulhar dentro de você, e aquilo vai te ministrar de uma maneira diferente. É por quê? Porque aquilo que era Logos, aquilo que já era conhecido para você, naquele dia se tornou algo revelado. Por exemplo, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o povo no deserto, eles atravessam o mar, eles entram naquela região rumo a Canaã, e o que eles começam a experimentar de Deus durante aquele período de transição em que eles estavam andando, até o Senhor dar condições deles atravessarem o Jordão e começarem a plantar e começarem a colher. O que eles experimentavam da parte de Deus para alimento? O maná. E com que frequência que o maná caía? Todos os dias. Quem aqui sabia disso? Que todo dia de manhã, de madrugada, o maná caía, eles levantavam, iam lá, recolhiam. Tinha que usar naquele dia, não podia guardar para o outro, senão dava bicho. O maná era diário. Todo mundo sabia. Logos, palavra de Deus. Eu vivi uma experiência esses dias, minha esposa vai lembrar disso. Eu estava muito angustiado. Eu entrei no meu quarto, fechei a porta, dobrei o joelho e eu comecei a orar em espírito, comecei a orar em línguas e eu comecei a orar e de repente o Senhor falou para mim, o maná é diário. E aí eu entendi o que Ele estava querendo dizer. Não era mais aquele maná caindo lá no deserto, agora era Ele falando algo comigo e com a minha casa. Palavra rema. Amém? Deixa eu dar um exemplo de uma história que eu ouvi esses dias. E a palavra de Deus, Hebreus 4:12,
diz que ela é poderosa e eficaz. Você tem que acreditar nisso. Deixa eu dar um exemplo. Eu li esses dias, ouvi uma ministração, na verdade, do exterior. E era uma história de uma pessoa que havia nascido fora da aliança de casamento. Aquela mulher, ela era fruto de um relacionamento fora da aliança de casamento. E um dia ela pega a certidão de nascimento dela e tem um carimbo bem grande no meio da certidão dizendo não legítima. Não legítima. Porque havia sido concebida fora da aliança do casamento. E essa jovem, nessa história que ela contou, ela disse que esse rótulo, que esse carimbo de não legítima, era o que estava marcado no coração dela desde muito cedo. E o inimigo usou essas palavras para mantê-la cativa por mais de 30 anos. Por quê? Porque ela acreditou naquilo. Ela acreditou naquilo, ela estava presa pelo medo. Ela tinha pensamento de que ela era um erro, de que ela não valia nada, de que ela nunca era suficiente, de que ela não era amada e que ela não tinha futuro. Por quê? Porque havia um papel dizendo que ela era não legítima. Ela estava presa pelo medo, medo de cometer erros, medo da rejeição, medo de que as pessoas diriam sobre ela. Mas um dia essa jovem chamada Janete, é uma história verídica, ela ouviu a palavra de Deus durante um culto numa igreja. E aquele logos que estava sendo ministrado, ele caiu dentro dela e por meio do Espírito Santo ele virou rema dentro dela. E naquele momento ela percebeu que na verdade era o inimigo que a tinha mantido em cativeiro com aqueles pensamentos. Ela percebeu que ela poderia capturar esses pensamentos que eu acabei de ler e substituir por aquilo que Deus dizia sobre ela. Amém? Então o que ela fez? Ela começou a ouvir Deus. Como que ela foi ouvir Deus? Pela palavra. Pela palavra. Ela começou a ouvir, ela começou a ler a palavra de Deus, ela começou a meditar na palavra de Deus e ela deixou a palavra de Deus lavar tudo na vida dela. Quantos foram lavados pela palavra de Deus? Amém? Agora, abre aspas, eu vou ler para você o que ela falou de quem é ela hoje, depois de ter sido lavada pela palavra de Deus. Ela disse, a mesma pessoa, ela disse, quando ela encontrou o Logos, ele virou rema e ela entendeu quem ela é. Ela disse, abre aspas, hoje eu vivo a vida plena e com o propósito que Deus planejou para mim. Eu sirvo e trabalho na minha paixão, tocando a vida de mulheres que sentiram rejeição como eu senti, e eu as incentivo a alcançar o seu destino em Cristo Jesus. Eu me coloco diante de vocês declarando, eu não sou um acidente. Eu não sou um acidente. Minha vida não é uma casualidade da natureza, mas o Senhor está cumprindo o propósito dele na minha vida. Eu tenho um Pai celestial amoroso. Eu tenho sangue real correndo em minhas veias. Eu sou filha do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ele me escolheu, Ele me esculpiu na palma da sua mão e Ele me diz que eu sou legítima. Olha o poder da palavra de Deus.
O diabo ele vai trabalhar para te dizer que você é um derrotado, que você é um fracasso, que para você não tem jeito. O Senhor ele olha para você e fala: olha, eu te fiz a minha imagem e semelhança. E eu não quis habitar em templos feitos por mãos humanas, mas eu decidi habitar dentro de você. Ah, querido, o dia que você entender que você carrega aí dentro, quantos tem o Espírito Santo de Deus? Quando você entender que você carrega aí dentro o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos, você vai sair da posição de um mendigo espiritual, de alguém que fica lambendo as suas feridas, que fica refém do passado, dos traumas e dos abusos, e você vai olhar e vai falar: em Cristo eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram, eu não tenho tempo para ficar naquele lugar ali não, eu preciso andar e levantar aquele que está caído, porque eu carrego vinho, eu carrego pão, eu tenho alimento, eu tenho azeite. Mas o que vai nos transicionar de um lugar para o outro? Fala comigo: a palavra de Deus. Amém? Então a primeira maneira que Deus fala conosco é pela palavra de Deus. Amém? Havia uma mulher chamada Elizabeth, segundo testemunho da mesma ministração, eu vou ler rapidamente. Ela era uma ótima estudante e uma atleta de primeira no ensino médio. Seu futuro parecia muito promissor, já tinha bolsas de estudo garantida, mas tragicamente ela foi abusada sexualmente por um amigo próximo da família, e a sua vida saiu do controle. Elizabeth parou de jogar basquete, as notas despencaram, ela se tornou dependente das drogas, e durante esse tempo sombrio, as palavras que o inimigo sussurrava para sua alma eram: vítima, quebrada, perdida, envergonhada, autodestrutiva. Era tudo que ela ouvia sobre ela. E ela disse que ela ergueu muros ao redor do coração para se proteger, jurando que ninguém jamais a machucaria de novo. Mas então, assim como aconteceu com a Janete, a Elizabeth, ela ouviu o Logos de Deus sendo pregado, e esse Logos que era ensinado, e eu fiquei muito feliz esses dias, eu vi um story daqui da igreja, de aulas de ensino bíblico, eu estava lendo ali as matérias, e glória a Deus, quando a palavra é pregada. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te dar um conselho de pastor: não procura uma igreja perto da sua casa não, procura uma igreja perto da Bíblia. Um lugar onde o evangelho é pregado integralmente. Amém? Nem que para isso você tem que atravessar a cidade inteira. Não liga para isso não. Procura um lugar bíblico. E aqui eu tenho certeza que o evangelho está sendo pregado. Amém, pastor? Então ela ouviu logo sendo ensinado, e ele se tornou rema para ela. Ela começou a substituir aqueles pensamentos negativos pela palavra de Deus, que dizia que ela era vencedora e não vítima, que ela era fortalecida e consagrada a Deus, que ela era inteligente, líder e destinada ao bom plano que Deus tinha para a sua vida. Sabe o que aconteceu com ela? Ela voltou a estudar, e ela foi para o campo missionário cuidar de pessoas. Sabe o que acontece com as feridas? Quando a gente deixa o Logos se tornar rema, e Deus ele entra e trabalha, os ministérios eles nascem a partir de feridas que são curadas.
Muitas vezes Deus vai usar as áreas em que você sofreu, as áreas em que o diabo falou: olha, você não tem autoridade, você não tem como ministrar, você é um fracasso nessa área. E Deus, Ele vem, Ele muda, Ele transforma, Ele cura, coloca azeite, e aí Ele te levanta para ministrar exatamente naquela área. É isso que está acontecendo com essas pessoas. Por quê? Porque elas ouviram Deus. Será que Deus falou audivelmente? Acredito que não. Deus falou pela palavra. Deus falou pela palavra. Segunda forma pela qual Deus fala, eu vou acelerar, eu prometo. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo, ele vive dentro de cada um de nós, e o Espírito Santo fala ao nosso espírito. Deixa eu te dizer algo: toda vez que você tentar discernir as coisas de Deus pela ótica, pela lente da alma, você não vai ouvir Deus. Se você tentar discernir as coisas espirituais pela lente da mente, você não vai ouvir Deus. Nosso intelecto não consegue acompanhar o raciocínio de quem Deus é. Deixa eu te dar uma prova disso. 5 pães e 2 peixinhos alimentam 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e ainda sobra 12 cestos cheios. Tenta me explicar isso pela lógica matemática. Vai botar isso numa prova de matemática, você que ainda está na escola estudando. 5 mais 2 é quanto? Vai colocar lá que 5 mais 2 alimenta 5.000 e ainda sobra tudo isso, sem contar mulheres e crianças. A nossa mente racional, humana, ilimitada, ela não consegue discernir as coisas do Espírito. E sabe qual é uma maneira que te ajuda muito a ouvir Deus? Mortificar a carne. Jejum. Vocês gostam de jejuar? O jejum, ele mortifica a carne, ele enfraquece a carne, para que o Espírito venha com poder sobre ela e você possa perceber as coisas do reino. Outra maneira de você discernir coisas a nível de Espírito, oração em outras línguas. Por quê? Porque a sua alma fica do lado de fora gritando desesperada, porque ela não está entendendo nada e você também não está. E aí que o negócio é engraçado, porque parece coisa de doido. E a palavra, o apóstolo Paulo fala: olha, aquele que ora em outras línguas, ele edifica a si mesmo. Não é para edificar ninguém, ele edifica a si mesmo. Edificar, ele cria um lugar de proteção, de estrutura para si mesmo. E com Deus ele fala em mistérios. A alma fica doida. Se propõe a orar 1 hora em línguas durante o dia. Você vai estar ali orando, e a alma falando: olha, você tem boleto para pagar, olha o horário da criança na escola, olha o óleo do carro que você tem que trocar, olha a panela no fogo, olha isso. E aquilo vai começando a gritar, barulho. Por quê? Porque ela não consegue interferir naquilo que o Espírito vai ministrar ao teu espírito, então ela tenta trazer barulho. Só que quanto mais você mergulha no Senhor, mais você se isenta, se isola desse barulho, e você é ministrado a nível de espírito. Quando o Espírito de Deus, ele fala ao nosso espírito, sabe qual é a consequência? No final, quando ele fala, você sabe. Você não sabe como, mas você sabe. Você tem uma convicção da parte de Deus do que fazer, do que falar, de como agir. Você não consegue explicar, mas você sabe. Por quê? Porque veio da parte de Deus. Não tente explicar as coisas do alto. Amém? O Espírito Santo, ele fala ao nosso espírito, não à nossa mente, mas ele fala profundamente ao nosso coração, ao nosso espírito. E geralmente o Espírito Santo, ele fala com uma voz suave, um sussurro leve,
uma impressão lá no fundo do nosso espírito, que requer o quê? Muita atenção. Deus, Ele não vai gritar para você ouvi-lo. Ele vai falar cada vez mais baixo, para que você preste mais atenção, até discerni-lo. Amém? Eu sou professor há 26 anos, né? Eu sou professor de inglês e já trabalhei em tudo quanto é sistema de ensino. E teve uma época que eu trabalhei especificamente com crianças. Quem aqui já deu aula para crianças? Se você está dando aula, tentando falar e as crianças estão gritando, e porque elas estão gritando, você fala mais alto, o que elas continuam fazendo? Gritando mais ainda. E uma vez eu comecei a fazer esse experimento. Eu falava num tom normal, as crianças não me ouviam. Eu começava a falar mais baixo e continuava falando tudo o que eu queria falar, só que num tom mais baixo, como se eu não tivesse nem aí para barulheira. Eu ia falando baixinho, explicando aquilo. Em questão de segundos, ia diminuindo aquele barulho, elas iam prestando atenção, de repente estavam todas quietas me ouvindo. Então entenda, Deus, Ele não vai gritar para você ouvi-lo, Ele vai continuar falando baixinho. É você que tem que prestar mais atenção. O jejum te ajuda nisso. Amém? Os pensamentos, eles vêm no espírito. Vêm no espírito, não na mente. Deixa eu só resumir isso daqui, um relato de um médico que eu achei muito interessante. Eu vou pular algumas partes aqui, vou falar mais o essencial. Um médico estava tratando de uma pessoa e ele havia feito tudo, um médico cristão. Ele havia feito tudo, pedido todos os exames. E um dia ele estava lá com aquela paciente e ele ouviu a voz do Senhor lá dentro, bem tranquila, falando: faz uma cirurgia exploratória. Abre. Ele falou que não tinha o porquê ele abrir a paciente, porque os exames não mostravam, mas ela continuava tendo dor. E ele foi para a cirurgia, propôs, ela aceitou, ele foi para a cirurgia. Quando ele chegou na hora da cirurgia, ele olhou tudo dentro da cavidade abdominal, não achou absolutamente nada, ele já ia fechá-la. E ele ouviu o Senhor falando muito suavemente: olha bem no lugar que ela sente dor. E quando ele olhou, ele achou um cisto de meio centímetro, mínimo, que estava ligado a uma parte de nervos e causava muita dor. Ele tirou, ela foi restaurada. E aí esse médico, ele conta o testemunho. Ele falou: olha, eu como profissional experiente jamais teria operado aquela mulher se eu não tivesse ouvido Deus falando. Está vendo como que ouvir o que Deus quer dizer pode mudar a minha e a sua vida? Pode mudar a maneira com que nós tratamos a nossa família. Pode mudar a maneira com que educamos os nossos filhos. Pode mudar a maneira com que lidamos com os nossos negócios, ministério, chamado, estudo. A maneira com que servimos na igreja. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Amém? Agora deixa eu te dizer algo que eu aprendi a duras penas ao longo da vida. Preste atenção, talvez você se identifique. Deus avisa, mas Ele não impede. Ah, como que seria mais fácil se Deus impedisse? Como que seria mais fácil se lá no Éden, né, Celso? Deus não apenas tivesse falado para Adão: ó, não come do fruto, mas impedido quando ele foi comer. Igual nós como pais, se nós víssemos um filho pegando um veneno, a gente iria para cima, talvez pegar, mas essa é uma característica de Deus. Ele avisa, mas Ele não impede. E como então que nós podemos nos fortalecer a cada dia, para que nós não caiamos nos erros que o Senhor não quer que nós caiamos? Ouvindo e discernindo. Está vendo como que é crucial a gente aprender a ouvir a voz do Senhor?
Se eu e você tivéssemos ouvido e obedecido a voz do Senhor, nós teríamos evitado muitos problemas na vida. Muitas dores de cabeça. Por quê? Porque Ele fala dentro de nós. E eu quero trazer um terceiro ponto, que é uma outra maneira que eu considero que o Senhor fala, que é por meio da paz interior. A paz interior. Muitas vezes você não vai encontrar um texto bíblico específico, e você talvez não vai nem conseguir ouvir uma voz dentro de você, ainda que suave, ainda que sussurrando. Mas Deus, Ele nos deu um mecanismo, um dispositivo espiritual chamado a paz, que é o árbitro do nosso coração. Eu e você precisamos aprender a observar se nós temos paz. Olha o que o texto diz, Colossenses 3,15. A paz de Cristo deve ser o juízo, o árbitro no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz. Se nós não estamos em paz, é porque Deus está querendo comunicar alguma coisa. Nós fomos chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Então, querido, entenda, Deus, Ele fala conosco através das Escrituras. O Logos se torna rema para nós. Deus, Ele fala por meio dessa voz calma e suave, que não fala na nossa mente, mas fala no nosso espírito. E Ele fala através da paz dentro do nosso espírito. São maneiras pelas quais Deus fala. Eu particularmente, Ricardo, nunca ouvi a voz audível de Deus. Gostaria de ouvir, mas eu nunca ouvi uma voz audível. Só que conversando com diversas pessoas que ouviram Deus falando, ouviram uma voz mesmo, com essas pessoas eu cheguei a uma conclusão: quando Deus precisou falar alto, é porque elas todas estavam longe da presença do Senhor. Porque a partir do momento que nós estamos nele e o Espírito dele está em nós, ele não precisa gritar, ele fala ao nosso espírito. Eu tenho certeza que se você fechar os seus olhos agora e você falar: Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir, Ele vai ministrar algo dentro de você, porque Ele continua falando. Amém? E para finalizar essa introdução hoje, desses dias trabalhosos em que nós precisamos aprender a ouvir Deus, eu quero te dizer uma das maneiras pela qual Deus não fala. Você entendeu aqui? Deus fala pela palavra, amém? E o Logos, ele se torna rema. Deus fala por meio do Espírito ao nosso espírito, e Deus fala por meio da paz. Agora deixa eu te dizer uma maneira que Deus não fala. Quando você ouvir isso daqui, querido, não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. Deus não nos fala por meio de pensamentos que trazem culpa e condenação. Deus não usa a linguagem da culpa e da condenação. Por quê? Porque a palavra chama o nosso inimigo de acusador. Deixa eu te ensinar a discernir o convencimento gerado pelo Espírito Santo de Deus da voz acusatória do maligno. Deus, ele não te acusa de absolutamente nada. A antiga serpente, o acusador, é Satanás. Deus, ele não acusa. Preste atenção. O inimigo é quem tenta nos manter sentindo culpa o tempo todo.
É Ele quem traz pensamentos de condenação para nossa mente. É Ele quem tenta nos prender na culpa e na condenação. Escute, irmãos, essa não é a voz de Deus. Toda voz que te traz medo, acusação, insegurança, não é a voz do Senhor. Se eu e você pecarmos, o Espírito Santo ele vai nos convencer do pecado. Amém? Essa é parte do ministério do Espírito Santo, nos convencer do pecado. Só que quando é o Senhor nos convencendo, é algo completamente diferente de uma acusação contra a nossa vida. Então preste atenção. Deixa eu tentar compartilhar isso com você. Com a convicção ou convencimento, o Espírito Santo geralmente ele aborda um problema específico, seja um pecado, uma atitude ou um comportamento que precisa ser corrigido. Por exemplo, você está fiel ao Senhor. Você está servindo ao Senhor, você é fiel à sua esposa, fiel ao seu marido, você busca ao Senhor com integridade, você busca viver em santidade, e de repente aconteceu alguma coisa que você deslizou, pecou. O Espírito Santo ele vai vir e vai te mostrar que aquilo que você fez o entristeceu. Agora o que o diabo ele faz a partir daquilo? Ele vai tentar nos destruir por causa daquilo. E aí vem sentimentos de culpa, de remorso, não arrependimento genuíno. Culpa, remorso, sentimento de que a gente não presta para nada, não vale para nada, de que a vida acabou, de que a gente chegou ao fim e que não tem mais jeito para a gente. Isso não é a voz de Deus. A palavra do Senhor fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Isso não nos dá liberdade para ficar pecando todo dia e querendo requerer esse perdão, não é isso não. Mas se pecarmos, como diz a palavra, temos um advogado. E nós vamos experimentar dessa misericórdia. Amém? Então o Espírito Santo, geralmente ele vai abordar algo específico. Já a condenação do inimigo, ela é vaga. É algo vago. Ela não é específica. Existe apenas uma sensação de peso, de que algo está errado. Já o Espírito Santo, ele vai trazer um próximo passo. O Espírito Santo vai mostrar, olha filho, filha, você errou aqui, agora você tem que fazer isso. Agora você tem que fazer isso para consertar. E pronto, está tudo certo agora, está resolvido. É vida que segue. O diabo sempre vai trabalhar para que a gente se sinta um lixo, um derrotado. Então Deus não nos fala pela voz da culpa e da condenação. A condenação, porém, vinda do inimigo, muitas vezes nos faz questionar o nosso valor, o nosso merecimento e se Deus realmente nos ama ou não. Se você teve algum sentimento algum dia em que passou pela sua mente, será que Deus me ama? Vamos falar com sinceridade, quem aqui já pensou isso? Essa não foi a voz de Deus. Porque a voz de Deus fala que Deus tanto amou o mundo, que Ele deu o seu único filho. Essa é a voz de Deus. Você não deveria jamais duvidar do amor de Deus. Mas por que a gente duvida? Porque a gente ouve outras vozes. O convencimento é uma obra do Espírito Santo, destinada a nos ajudar a progredir na nossa caminhada cristã, para um novo nível de justiça, um novo nível de santidade, um novo nível de excelência. Quando o Senhor nos leva a nos arrepender, é para que a gente entre neste lugar, mais santidade, mais justiça, mais excelência. Agora a condenação do inferno, do diabo, é uma ferramenta que o inimigo usa para nos paralisar, para nos manter presos e para nos impedir de avançar na nossa caminhada cristã.
Amém? Glória a Deus. Eu fiz um resumo aqui do que eu achei mais importante para agora. Nós temos amanhã, temos a noite, para a gente continuar falando, mas eu queria orar por você. Posso chamar o louvor aqui, pastor? Pessoal do louvor, pode vir aqui. Se coloque em pé em nome de Jesus. Quantos aqui recebem essa palavra? Você pode aplaudir o Senhor pela palavra dele? São dias trabalhosos. São dias em que educar um filho nunca foi tão difícil. Dias em que fazer negócios lícitos nunca foi tão difícil. Dias em que fazer aquilo que Jó fala, fiz acordo com os meus olhos, isso vale para homem e para mulher, para não pecar contra ti, nunca foi tão difícil. Por quê? Porque nós estamos nos aproximando dos últimos dias. Eu creio que em breve o nosso Senhor virá, né? Nunca vou cair na besteira de tentar prever data, não é isso que eu estou falando, mas os sinais têm demonstrado que cada vez está mais próximo. E o mundo tem comichão nos ouvidos. Muitos crentes estão tendo comichão nos ouvidos. Mas sabe o que um pastor de ovelha faz para que a ovelha dele não tenha comichão no ouvido, não tenha bicho, não tenha larva de inseto? Quem sabe o que o pastor faz? Ele unge. Ele passa azeite dentro dos ouvidos. E eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar por duas coisas que o Senhor me direciona. Você vai pôr as mãos literalmente dentro do seu ouvido e você vai orar para que o Senhor te unja com o óleo que vem da presença dEle. Para que você não tenha esses comichões e você possa discerni-lo. E segundo, você vai orar para que os tampões espirituais que te impedem de ouvir a voz do Senhor, que eles caiam nesta noite em nome de Jesus. Amém? Amém? Então vamos orar, pode começar a orar. Vamos orar, igreja do Senhor. O véu já foi rasgado. Ah, Senhor, unge os nossos ouvidos nesta noite. Nós não queremos comichões nos ouvidos. Nós não queremos ajuntar mestres que venham falar aquilo que nós queremos ouvir, não. Mas nós queremos ouvir a Tua palavra. Unge os nossos ouvidos nesta noite. Louvor, deixa o Senhor usar vocês, sejam intencionais. Unge os nossos ouvidos nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. E que os tampões espirituais que tentam nos impedir de te ouvir, que eles caiam em nome de Jesus. Ore, adore, clame. Vamos fazer essa oração como igreja, pedindo ao Senhor para que nos unja. Oh Deus, unge os nossos ouvidos, Senhor. Vamos lá, louvor. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia.
visões eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Cante essa palavra rema. Ele me amou, Oh, Ele me ama, Ele me amou. Receba do amor do Senhor, querido. Você é filho amado, você é filha amada. Se você desejar sair do seu lugar e ministrar alguém, orar por alguém, fique à vontade na liberdade do Espírito. tem ciúmes de mim. Ele E tem, o seu amor é como um furacão. e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é E o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos tua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Sua graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Sim, Senhor, nós recebemos do Teu amor. Senhor, nós permitimos que essa oração cantada, Senhor, ela seja viva e seja rema dentro de nós. Ah, o Senhor nos ama. O Senhor entregou o Seu único Filho para morrer em nosso lugar. E hoje nós celebramos a vida, nós celebramos a eternidade, nós celebramos o Teu amor, a Tua salvação, nós celebramos o nosso nome escrito no livro da vida. O Senhor nos ama, e isso é tudo que nós precisamos. Somos amados pelo Senhor, somos amados pelo Senhor.
vida.